Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, o Filho Prometido. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença te adoramos. Na Tua presença nos encurvamos, reconhecendo-te como Deus, único Deus no céu e na terra. Criador e sustentador do universo, Criador e Salvador nosso. Nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo nos dê entendimento, iluminação celestial, para entendermos as verdades declaradas no livro de Hebreus. Responde os pedidos dos teus filhos, em nome de Jesus que pedimos. Amém. O Filho Prometido. O plano da salvação está fundamentado na promessa que o Pai fez de dar o Filho para nos salvar, de dar o Filho para se tornar um de nós, deixando o seu trono de glória, encarnando, tornando-se humano, para salvar os humanos. Somente um ser humano pode interceder pelos seres humanos. Os sacerdotes precisavam ser escolhidos dentro da família humana, porque ele estaria intercedendo pelos humanos. Por isso, meus queridos, Jesus Cristo se tornou homem, para que como um ser humano pudesse interceder por homens e mulheres, por todos nós. Queridos, o verso áureo diz assim: mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versos 2 e verso 3. Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu uma semente, um filho, que os libertaria do inimigo, Satanás, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. Gênesis 3,15, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Esta foi a primeira promessa messiânica, a promessa de um Messias, de um Salvador, para nos libertar do poder de Satanás. Esse filho os representaria e os redimiria, tomando o seu lugar, e por fim destruiria a serpente. Depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa de Gênesis 3,15, aguardavam então o cumprimento imediato dela. Quando nasceu o primeiro filho de Adão e Eva, Caim, eles pensavam ser este o Messias, mas não foi o Messias, também não foi Abel, e assim 4.000 anos se passaram. Cada filho que nascia na família de Israel, na família do povo de Deus, eles pensavam que talvez fosse o prometido Messias. Mas isto demorou 4.000 anos. Meus queridos, a promessa foi posteriormente confirmada a Abraão. Deus jurou que ele teria um descendente, um filho por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa mesma promessa foi feita a Davi. Prometeu-lhe que seu descendente seria como seu próprio filho e seria estabelecido como um governante justo sobre todos os reis da terra. Contudo, é provável que nem Adão, nem Eva, nem Abraão, nem Davi tenham imaginado que este filho prometido fosse o próprio Deus. Queridos, a promessa de salvação, ela está fundamentada na pessoa do Filho de Deus. Não foi qualquer um que Deus enviou à terra, não foi também um anjo, foi o próprio Filho que veio para revelar o Pai e para resgatar a família humana. Queridos, que privilégio ter o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, como membro da família humana, Salvador nosso e irmão nosso. Isto elevou a família humana a um nível superior à dos anjos não caídos. A encarnação de Jesus Cristo,
A salvação que nos veio através de Jesus Cristo elevou a família humana a uma posição que não tínhamos antes. Porque em Cristo Jesus, você e eu somos superiores aos anjos não caídos. Porque não somos somente criaturas de Deus. Nós somos gerados como filhos e filhas de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Enquanto que Jesus Cristo é o chefe dos anjos, enquanto Jesus Cristo criou os anjos, você e eu, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Existe uma intimidade muito maior entre você e Jesus. Estamos ligados a Jesus Cristo pelos laços da carne e do sangue, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. E isto nos possibilitou também sermos participantes da natureza divina. Queridos, que mistério é este, o mistério da graça divina, o mistério da piedade. Regozije-se em Deus, alegre-se em Jesus Cristo, seja confortado pelo Espírito Santo. Aleluia. Na parte de domingo, nestes últimos dias, quando Paulo começa o seu livro em Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, aqui Paulo começa falando sobre os últimos dias. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 1 e o verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus estava se comunicando com o ser humano, com o pecador, através de sonhos e visões que Ele dava para os seus profetas. Porque aqui em Números capítulo 12, verso 6, é assim que está escrito. Números capítulo 12 e o verso 6. Aqui nós lemos. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Deus falava através de sonhos ou visões com os profetas. E isto aconteceu por 4.000 anos. Porém, Paulo, ao escrever seu livro de Hebreus, aqui no capítulo 1, verso 1, ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, durante todos estes longos 4.000 anos, mas agora Deus nos falou através do Filho, Jesus Cristo. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus Cristo veio no período dos últimos dias. Como entender, queridos, estes últimos dias? Como entender que Jesus Cristo nasceu e viveu na terra e morreu, dando início a esta profecia dos últimos dias? A única forma, queridos, de nós entendermos a mente de Paulo, a mente dos judeus, a mente de Pedro, quando falava nos últimos dias, a única forma é entendermos que existia na mente dos judeus uma grande semana de 6.000 anos. Uma grande semana de 6.000 anos de pecado. A história do pecado na terra de 6.000 anos. E que o 7º milênio, que é o milênio de Apocalipse 20, seria então o descanso do planeta, quando a igreja de Deus seria arrebatada para o céu, para viver e reinar com Cristo os 1000 anos lá no céu. Este seria o 7º milênio. Então, meus queridos irmãos, é impossível entendermos a expressão de Pedro, de Paulo e de muitos outros falando dos últimos dias, já no 1º século, se nós não levarmos em consideração a grande semana de tempo. Existia entre os judeus, e eu aconselho você a ler este livro, 7º milênio. Você pode baixar este livro no meu site, apocalipserevelado.com. Se você entrar lá no site apocalipserevelado.com, lá tem todos os livros, os 3 livros do Apocalipse, os 2 livros de Daniel, o 7º milênio. Você pode baixar gratuitamente, todos em PDF, os livros digitais, e ler estes livros. Neste livro, 7º milênio, nós falamos exatamente sobre a grande semana de tempo. Entre os judeus, há uma antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os humanos viveriam 6.000 anos sob o reino de Satanás. 6.000 anos de pecado na terra, vindo então o 7º milênio, que é o reino milenial de Deus.
Isto foi ensinado também por Edward Gibbon. Edward Gibbon, em 1776, ele escreveu o livro O Declínio e Queda do Império Romano. E ali ele menciona: assim como as obras da criação tinham sido terminadas em 6 dias, a sua duração na presente condição foi fixada em 6.000 anos. Assim como Deus criou tudo na terra em 6 dias, assim também a história humana seria de 6.000 anos, a história humana de pecados. De acordo com a tradição judaica, essa doutrina foi atribuída ao profeta Elias. Pela mesma analogia, foi concluído que esse longo período de labor e contenção, o qual estava agora quase terminado, seria sucedido por um alegre sábado de 1000 anos, o sábado milenial, e que Cristo reinaria juntamente com a multidão vitoriosa de santos. Queridos, aqui está, na mente dos judeus, na mente dos pais da igreja, na mente dos reformadores, na mente dos pioneiros da igreja adventista, sempre existiu o ensino, a compreensão de que a semana da criação foi uma semana literal de 7 dias, mas também foi uma profecia, a mais longa profecia da Bíblia, de 7.000 anos, ou seja, 6.000 anos a história do pecado, o reino de Satanás. E então o 7º milênio inauguraria o reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo, com o arrebatamento da sua igreja. Quando nós pensamos assim, nós entendemos porque Paulo diz que nos dias de Jesus Cristo estavam iniciando os últimos dias. Eram os últimos 2 dias. 4 dias de 1000 anos já tinham se passado e agora só faltavam 2 dias. 2 dias de 1000 anos, queridos. Nós precisamos entender este ponto para entendermos também o que Pedro menciona. O que Pedro menciona é que a volta de Jesus Cristo não aconteceria nos dias dele. Ele deixa isso muito claro. Quando você abre a Bíblia aqui na segunda carta de Pedro, abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro, vamos ver aqui o capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele diz que nos últimos dias as pessoas estariam dizendo o quê? Capítulo 3 e o verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Ele está falando dos últimos dias, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro estava escrevendo para confortar o coração dos cristãos que Jesus Cristo não viria no primeiro século. Escarnecedores zombando: onde está a promessa da tua vinda? Isto aconteceu no primeiro século, porque muitos estavam esperando que logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, já aconteceria a segunda vinda de Jesus. Mas Pedro escreveu para que eles não fossem decepcionados. Ele diz aqui no verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos, Pedro estava falando especificamente da segunda vinda de Jesus Cristo, que muitos achavam que estava demorando demais. Por isso ele diz aqui no capítulo 3 e no verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro estava falando especificamente da espera pela segunda vinda de Jesus Cristo, para que os cristãos não se decepcionassem e não desanimassem. Eles precisavam entender que faltavam 2 dias. 2 dias, mas para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Por isso, queridos, fica muito claro que se os 4 primeiros dias foram de 4000 anos, os últimos 2 dias seriam de 2000 anos. Por isso diz aqui o verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não está demorando, o Senhor não está atrasado, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Fica claro, queridos, que para Pedro a volta de Jesus Cristo ainda estava distante. Vários profetas do Antigo Testamento anunciaram que nos últimos dias Deus levantaria um rei
que destruiria os inimigos do seu povo e que atrairia as nações para Israel. Paulo disse que essas promessas foram cumpridas em Jesus. Jesus derrotou a Satanás e atraiu todas as nações para si. Nesse sentido, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu essas promessas divinas. Em outras palavras, os últimos 2 dias começaram com Jesus Cristo. Nós estamos agora em 2022, queridos. 2000 anos já se passaram. Esses 2 últimos dias da grande semana de tempo já se passaram. Nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus. Não sabemos o dia e a hora, mas o tempo da segunda vinda de Jesus é agora. Nós somos a última geração sobre a terra. Nós vamos contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo em vida, descendo com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Deus nos falou pelo Filho. Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ver então os versos 1 até o verso 4. Hebreus capítulo 1 e os versos 1 até o verso 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E agora o verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, entre o último profeta do Antigo Testamento, foi Malaquias, e o início do Novo Testamento, nós temos ali cerca de 400 anos. Estes anos são chamados de período intertestamentário. Esse período intertestamentário é o período que existiu de 400 anos de silêncio. Por que 400 anos de silêncio? Porque não houve profeta nesse período de 400 anos. Entre Malaquias e o livro de São Mateus, foi um período de 400 anos sem profecia. Esse é o período em que surgiram os livros apócrifos. A história dos Macabeus, esses livros apócrifos do Antigo Testamento surgiram neste período intertestamentário de 400 anos. Então, queridos, para os judeus do primeiro século depois de Cristo, a palavra de Deus não era ouvida havia muito tempo. A última revelação expressa na palavra divina escrita foi por meio do profeta Malaquias e dos ministérios de Esdras e Neemias, 4 séculos antes. Porém, por meio de Jesus Cristo, Deus falou novamente a eles. Nestes últimos dias, ou seja, passados os 400 anos, agora Deus enviou o seu próprio Filho para falar através dele, agir através dele. A revelação divina por meio de Jesus foi superior à revelação que Deus fez por meio dos profetas, pois Jesus é um meio maior de revelação. Ele é o próprio Deus que criou o céu, criou a terra e governa o universo. Para Paulo, a divindade de Cristo era inquestionável. Na mente do autor, Paulo, a revelação do Pai no Filho ofereceu a chave para a compreensão da verdadeira amplitude do Antigo Testamento. Ele veio para ser o nosso representante e salvador, tomar o nosso lugar na luta e derrotar a serpente. Da mesma forma, em Hebreus, Jesus é o pioneiro, Jesus é o campeão, é o capitão, é o precursor dos crentes. Ele luta por nós e nos representa. Isso também significa que o que Deus fez por Jesus, nosso representante, também quer fazer por nós. Aquele que exaltou Jesus à sua direita também deseja que nos assentemos com Jesus em seu trono. A mensagem de Deus para nós em Jesus inclui não apenas o que Jesus disse, mas também o que o Pai fez por meio dele e para ele, para o nosso benefício temporal e eterno. Pense, meu querido irmão, pense no significado da vinda de Deus à terra.
na pessoa de Jesus. Por que esta verdade nos traz tanta esperança? Ah, meus queridos, se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós todos estaríamos perdidos, entregues e submissos ao poder de Satanás para todo sempre, porque o mundo jaz no maligno. Mas com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, nós fomos resgatados, nós fomos restaurados, nós somos agora gerados pelo Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Virgem Maria, mas o Espírito Santo gera você e a mim. No momento da conversão, no momento em que nos aproximamos de Jesus, o Espírito Santo faz este milagre, essa concepção. Ele nos gera espiritualmente a natureza santa de Jesus em você. Você e eu temos a natureza santa de Jesus gerada pelo Espírito Santo. Que bendita esperança, que grande diferença a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus aqui nesta terra. Em Jesus Cristo, conforme a promessa de Apocalipse 3:21, você e eu vamos nos assentar no trono com Jesus Cristo. Leia aqui comigo, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, Jesus Cristo honrou a família humana, colocou-a numa posição de irmandade, numa posição superior à dos anjos não caídos. Porque o Criador dos céus e da terra, o Criador dos anjos, Ele é carne da nossa carne, Ele é sangue do nosso sangue, Ele é o nosso irmão. Estamos ligados eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo e vamos nos assentar com Ele no seu trono. Pense neste privilégio. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Bendita esperança, bendita graça do nosso Deus que nos alcançou, nos resgatou e nos colocou nesta posição de honra, de privilégio. Bendito seja Deus. Na parte de terça-feira, Ele é o resplendor da glória de Deus. Aqui lemos em Hebreus capítulo 1 e o verso 2 e 4. Hebreus capítulo 1 e os versos 2 a 4. Aqui nós lemos: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cristo foi feito herdeiro de tudo e Deus fez o mundo através dele. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem, ou seja, através de Jesus, fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Paulo, ele explica que este que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para nos resgatar do poder de Satanás, que este que morreu na cruz, ele foi o Criador dos céus e da terra. Ele foi o resplendor da glória do Pai. Ele foi a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vejam, queridos, que presente, que dádiva o céu fez para a família humana, em dar para a família humana, não um anjo, não um ser outro qualquer, mas o Criador dos céus e da terra. Foi Ele que encarnou. Foi Ele que se tornou um de nós. Foi Ele que, ao ressuscitar, subiu ao céu e se assentou à direita do Pai. Verso 4 diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos. Queridos, Jesus Cristo é superior aos anjos. Ele é o Filho de Deus. E você e eu, o que nós somos? Não somos também filhos e filhas de Deus? Ah, queridos, feito também mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isto que aconteceu com Jesus, isto também acontece com você, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e você também e eu somos gerados pelo Espírito Santo. Queridos, aqui diz no verso 3 que Jesus Cristo era o resplendor da glória de Deus, o Pai.
resplendor da glória do Deus o Pai, a expressa imagem da sua pessoa. O que é a glória de Deus? Abra sua Bíblia aqui em Êxodo 24. Êxodo 24, vamos ler os versos 16 e 17. Êxodo capítulo 24 e os versos 16 e 17. E habitava a glória do Senhor sobre o monte do Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Queridos, a glória de Deus. Lembre-se que lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, Paulo disse que Jesus Cristo era o resplendor da glória do Pai. Lembra-se você que Moisés também pediu para ver a glória do Pai? Aqui em Êxodo 33, verso 18, Moisés disse então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E o que é que Moisés viu? Êxodo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Queridos, quando Moisés viu a glória de Deus, ele viu o quê? O caráter de Deus. A glória de Deus é sinônimo de caráter de Deus. Quando Deus passou e Moisés viu Deus pelas costas, ele começou a louvar a Deus e a descrever o caráter de Deus. Queridos, a glória de Deus é o seu caráter. O caráter de nosso Senhor Jesus Cristo era a revelação da glória de Deus. O caráter do Pai e o caráter do Filho é o mesmo. O Filho tem o mesmo caráter do Pai. Por isso ele é o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa. As Escrituras nos informam que Jesus é a luz que veio a este mundo para revelar a glória de Deus. Pense, por exemplo, em Jesus na transfiguração, quando a divindade irradiou pela humanidade e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, verso 2. Assim como o sol não pode ser percebido exceto pelo brilho de sua luz, Deus é conhecido por meio de Jesus Cristo. De nossa perspectiva, os dois são um. Visto que a glória de Deus é a própria luz, não há diferença entre Deus e Jesus, assim como não há diferença entre a luz e o seu resplendor. Hebreus também diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. Hebreus 1:3. O ponto da metáfora é que existe uma correspondência perfeita no ser, ou essência, entre o Pai e o Filho. Observe que o ser humano carrega a imagem de Deus, mas não a sua essência. O Filho, entretanto, compartilha a mesma essência com o Pai. Não é de admirar que Jesus tenha dito, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Jesus Cristo veio para mostrar o rosto de Deus para os pecadores. Homens e mulheres, crianças e adultos, ao contemplarem o rosto de Jesus, estavam contemplando o rosto de Deus. A bondade que Jesus Cristo demonstrou, aquele carinho para com o ser humano pecador tão frágil que somos, era a bondade do Pai. Era uma expressão da bondade e da misericórdia do Pai. Deus o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Bendito seja Jesus Cristo, resplendor da glória do Pai. Este mesmo caráter do Pai, refletido na vida de Jesus Cristo, Ele quer também imprimir esse caráter nos seus filhos, nas suas filhas. Por isso você, meu querido irmão, está sendo chamado para ser a glória de Deus,
para que as pessoas vejam em você a glória de Deus. Como? Vejam em você o caráter de Deus, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, por meio dele, fez o universo. Hebreus afirma que Deus criou o mundo por meio de Jesus. Jesus é quem criou e é Jesus quem sustenta todas as coisas. É o que diz aqui em Hebreus capítulo 1 e o verso 2 e 3. Hebreus capítulo 1 e os versos 2 e o verso 3. Lemos de novo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes na criação. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Por isso, queridos, ali estava Deus, ali estava a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem executou as obras da criação? O Verbo. O Verbo é aquele que executa as ordens da divindade. O Verbo foi quem criou. O Verbo foi quem resgatou a família humana morrendo na cruz, encarnando e morrendo na cruz. Por isso, queridos, o mundo foi criado através do Filho. Mas o Pai e o Espírito Santo estavam envolvidos também no processo da criação, mas tudo foi feito através do Verbo. O Verbo, Jesus Cristo, a quem foi constituído herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas no universo, no cosmos, queridos, pela palavra do seu poder. E é Ele que morreu na cruz por você e por mim. Primeiro Paulo fala que Jesus é o Criador. Ele não era um ajudante, ele era o Criador. Hebreus capítulo 1 e o verso 10. Hebreus capítulo 1 e o verso 10 nós lemos: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Está falando do Senhor Jesus. Ele não foi um ajudante na criação, ele foi o Criador de todas as coisas. E Paulo também aplica a Jesus Cristo o Salmo 102. O Salmo 102, versos 25 a 27. Salmo 102 e os versos 25 a 27. Aqui nós lemos: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Paulo estava citando aqui em Hebreus capítulo 1, e o verso 10 e 11 e 12, Paulo está citando o Salmo 102, versos 25 a 27, aplicando esta profecia a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Criador dos céus e da terra. Lemos então os versos 10 a 12 de Hebreus capítulo 1. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Estão vendo como Paulo usa a profecia de Salmo 102, versos 25 a 27, aplicando-a para Jesus Cristo? Não existia nenhuma dúvida na mente de Paulo de que Jesus Cristo é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra e sustentador do universo. Hebreus capítulo 4 e o verso 13 mostra que Jesus também é juiz. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É ele quem julga todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 3, que nós acabamos de ler, mais Colossenses capítulo 1, verso 17. Colossenses capítulo 1 e o verso 17 menciona Jesus Cristo como Criador e também sustentador, mantenedor. Vamos ler então Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Está vendo aí? Vamos ler também o verso 16. Colossenses 1, 16.
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está muito claro isso aqui, meus queridos irmãos. É Paulo que está falando aqui aos Colossenses e é Paulo que falou lá nos Hebreus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Paulo tinha uma convicção forte de que Jesus Cristo era o Criador e mantenedor. Jesus não apenas criou, mas também sustenta toda a respiração, cada batida do coração, cada momento da nossa existência encontra-se em Jesus Cristo, que é o fundamento de toda a existência criada. Queridos, é nele, em Jesus Cristo, que nos movemos, que vivemos, que respiramos. Ele é Salvador nosso, Ele é Criador, Ele é o nosso oxigênio, Ele é o pulsar do nosso coração. Queridos, Jesus é tudo em todos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, hoje eu gerei você. Você acredita que Jesus foi gerado 2 vezes? Se você acredita que Jesus foi gerado 2 vezes, eu pergunto para você, onde está na Bíblia o verso que diz que Jesus Cristo foi gerado na eternidade? De que houve um tempo em que o Pai existia e o Filho não existia. Então houve um tempo em que o Pai gerou o Filho na eternidade e depois, quando chegou o momento de salvar o pecador, o Espírito Santo gerou de novo Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Você acredita? Eu não acredito. Eu não aceito. Porque Jesus não foi gerado 2 vezes. Jesus é Deus e como Deus ele não foi gerado, porque Deus é eterno. Depois ele se tornou homem e como homem ele foi gerado. Houve um tempo em que o Deus Filho não era homem, mas houve um tempo em que o Deus Filho se tornou homem. Então ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, ele nasceu, ele teve um início de dias, e ele morreu na cruz, ele teve um final para os seus dias como humano, e depois ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ressuscitou como humano divino. Queridos, ele viveu na terra os 33 anos como Deus homem, mas na cruz do Calvário morreu a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza divina do Filho, que é a mesma natureza divina do Pai, não morreu na cruz. Natureza divina não morre, é imortal, é eterna. Por isso Jesus assumiu a natureza humana, para poder morrer por nós. E ao ressuscitar, ressuscitou a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a natureza divina, ela não morreu, não minguou, não diminuiu. Jesus Cristo era Deus homem antes de morrer na cruz. Jesus Cristo continua sendo Deus homem depois da sua ressurreição. E qual a diferença? A diferença é que durante os 33 anos que Jesus viveu na terra, sendo Deus homem, ele não usava os seus poderes divinos. Ele vivia na dependência do Pai. Ele sabia as coisas porque ele orava, ele tinha comunhão com o Pai e o Espírito Santo revelava para Jesus Cristo a agenda de cada dia. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele continua sendo Deus homem, só que agora Jesus usa os seus poderes divinos. Após a sua ressurreição e ascensão ao céu, Jesus Cristo agora está livremente usando os seus poderes divinos. Ele cumpriu com a sua missão de ser o nosso exemplo. Ele viveu na terra 33 anos na dependência do Pai, vivendo através da oração, da comunhão. Ele é o nosso exemplo. Mas agora ressuscitado e assunto ao céu, ele exerce os seus poderes divinos. Por isso ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 5. Hebreus capítulo 1 e o verso 5. Aqui nós lemos. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Queridos, aqui em Hebreus capítulo 1, verso 5, relata as seguintes palavras. Do pai ao filho. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Isso significa que Jesus foi gerado, mas quando isso aconteceu? Você sabe na Bíblia? Você pode me mostrar na Bíblia quando é que Jesus foi gerado?
Aí é fácil, não é, meus queridos irmãos? É fácil, porque os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam do momento em que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Em Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, vamos ver aqui o verso 27. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Existe alguma dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã, de que este foi o momento em que Jesus, o Filho de Deus, foi gerado? Jesus não foi gerado como Deus na eternidade. Jesus foi gerado como homem. Deus é eterno. Ele já era Deus. Pai e Filho são eternos. Mas, queridos, Jesus foi gerado como homem no ventre da Virgem Maria. Foi ali que se cumpriu a profecia mencionada por Paulo aqui em Hebreus capítulo 1 e o verso 5. Esta profecia de Hebreus capítulo 1, verso 5 se cumpriu exatamente como nós lemos ali em Lucas capítulo 1. Aqui lemos de novo Hebreus capítulo 1, verso 5, porque a qual dos anjos disse: Jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quando aconteceu isso? Quando Jesus encarnou, quando ele foi introduzido no mundo. Diz aqui o verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Quando é que o pai introduziu o filho no mundo? Quando ele encarnou, quando ele nasceu da Virgem Maria. E Deus o Pai disse: todos os anjos o adorem, porque este bebezinho que está nascendo da Virgem Maria não é somente um bebezinho, ele é o Deus encarnado, ele é o Criador dos céus e da terra. E o verso 7 diz aqui, Hebreus 1, 7, e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho, Deus diz como: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Paulo está dizendo que Deus fala dos anjos como sendo seus ministros, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, falando dos anjos. Mas do Filho, o que é que Deus, o Pai, fala do Filho? Verso 8, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O próprio Pai chama o Filho de: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Não existia nenhuma dúvida na mente de Paulo que a profecia: tu és o meu filho, hoje eu te gerei, ela se cumpriu ao nascer Jesus Cristo da Virgem Maria, ao encarnar, ao se tornar um de nós. Ali foi gerado Jesus Cristo, conforme diz em Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4 e o verso 4, aqui nós lemos: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, passaram-se 4.000 anos de pecado, desde que Adão e Eva pecaram, 4.000 anos se passaram, então veio Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio e se tornou um de nós. Queridos, hoje eu gerei você. É uma profecia que se cumpriu ao nascer Jesus Cristo. Conforme lemos em Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1 e os versos 3 e 4. Aqui nós lemos acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está falando que
que Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, ao nascer da Virgem Maria, ele foi declarado Filho de Deus. Em Atos capítulo 13 também, Atos capítulo 13 e o verso 32. Atos capítulo 13 e o verso 32. Aqui lemos: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Cumpriu-se quando esta profecia? Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, tornou-se um de nós. Jesus foi revelado como Filho de Deus, primeiro ao nascer da Virgem Maria, Lucas 1, verso 35. Em segundo lugar, foi revelado como Filho de Deus no seu batismo, porque quando Jesus saiu das águas do batismo, lá no Rio Jordão, foi ouvida uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a boa notícia, maravilhosa notícia, é que Jesus Cristo se tornou Filho do homem, um de nós, para que você e eu pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Estão percebendo? O Filho de Deus se tornou homem, para que homens e mulheres, pecadores como nós, pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo, João capítulo 1, verso 12, todo aquele que aceita Jesus Cristo é feito filho de Deus. Não existe um privilégio maior do que ser gerado como filho e filha de Deus. Esta é a promessa de Deus. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de João, capítulo 3. A primeira carta de João, capítulo 3, diz assim, verso 1 e 2. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isto é amor, isto é graça, isto é maravilha. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Nós não somos deste mundo. Nós somos do reino do nosso Pai. Por isso Jesus veio nos buscar e nos arrebatar, para estarmos para sempre com Ele. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, ou seja, na segunda vinda de Jesus Cristo, quando Ele se manifestar, quando Jesus descer do céu com poder e glória, seremos semelhantes a Ele, porque seremos transformados de mortais para imortais. Nosso corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Nosso corpo pecador, pecaminoso, será glorificado. Nós seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus. Porque assim como o veremos, nós vamos ver a Jesus Cristo face a face. Nós vamos ver o nosso Pai face a face. Que bendita promessa, que bendita esperança. Filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. E devemos viver como filhos e filhas de Deus. Não podemos viver como filhos do maligno, porque nós vivemos neste mundo cujo príncipe é Satanás, mas nosso reino está no céu. Por isso Jesus voltará para nos levar para lá, para a casa do nosso Pai. E enquanto estivermos aqui na terra, deveremos estampar no nosso rosto a glória de Deus, o caráter de Deus, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, bem descrito ali no fruto do Espírito Santo. Que o amor de Jesus apareça na sua vida, meu irmão, que a bondade, a misericórdia, a benignidade, a paz, a fidelidade, a temperança, o domínio próprio, que todos esses traços de caráter de Jesus Cristo sejam implantados em você e em mim, para que sejamos uma expressa imagem da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele venha em breve para nos buscar. Fique com esta bendita promessa. Regozije-se em Jesus Cristo. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.